Olá, eu sou Glaucia Nascimento, professora de Língua Portuguesa da UFPE. Esta é a segunda videoaula do componente curricular Metodologia 2 do curso de Licenciatura à Distância em Letras Português. Bom, antes de nós começarmos essa videoaula 2, vamos fazer um breve resumo da videoaula 1. Nessa videoaula 1, nós discorremos sobre aspectos gerais relacionados ao ensino do português como língua materna. Todo idioma, toda língua pode ser ensinada como língua materna, primeira língua ou L1, ou pode ser ensinada como língua estrangeira, como segunda língua ou L2. Aqui no curso nós trabalhamos com o ensino de língua portuguesa como língua materna. E os aspectos gerais sobre esse ensino foi o que foi abordado na videoaula 1, ok? Então, o que foi que nós vimos sobre esses aspectos gerais na videoaula 1? Primeiro, nós discorremos sobre a função do ensino, a função social do ensino, né? Qual é a função social do ensino? É a função de formar para compreender a realidade e intervir nela, na opinião de Zabala. Quando a gente diz que ensina o indivíduo para compreender a realidade, para que ele possa intervir nela, a ideia é formar pessoas que possam conviver na sociedade, que possam conviver de maneira harmônica, possam interagir umas com as outras e garantir seus direitos, ok? O segundo aspecto abordado na videoaula 1 foi o ensino para desenvolver competências. Se nós formamos pessoas para que elas conheçam a realidade e possam intervir nela, é importante que nós façamos o ensino que objetive desenvolver competências, né? E o que seria competência? A competência é, na verdade, uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos, né, para enfrentar um tipo de situação, ok? O terceiro aspecto que nós abordamos aqui na videoaula 1 foi a necessidade de esse ensino que quer fazer o indivíduo compreender a realidade para intervir nela e que pretende desenvolver competências, trabalhe com a previsão de situações concretas, tá? E nós que trabalhamos com o ensino de língua materna, estamos aqui para ajudar os indivíduos, as pessoas, os estudantes que estão sob nossa responsabilidade, a desenvolver competências linguísticas interacionais dessas pessoas, né? Então, esse desenvolvimento pressupõe que nós pensemos em situações do dia a dia, né? Situações cotidianas, situações em que nós precisamos enfrentar alguns problemas. Quando eu falo aqui de problemas, eu não estou apenas me referindo a problemas no sentido negativo da palavra. Eu falo mais em problemas no sentido de desafios, né? Cotidianamente aparecem desafios, às vezes maiores, às vezes menores, que nós precisamos enfrentar para conseguir viver adequadamente na sociedade e garantir nossos direitos. Então, é importante que sejam previstas essas situações, mesmo que fictícias, para que os estudantes possam refletir sobre elas e aprender coisas que possam usar quando estiverem em situações reais, ok? A toda prática subjaz uma concepção. No caso do professor de língua materna, esse professor precisa trabalhar com uma concepção de língua, quer dizer, a prática desse professor estará subjacente a uma concepção de língua. E nós também já tratamos dessa concepção de língua na aula anterior. Então, qual é a concepção de língua na qual nós nos apoiamos para discutir aqui essas questões do ensino de língua materna? Nós nos apoiamos na concepção de língua como uma entidade dinâmica que é usada por uma comunidade linguística para a interação verbal. Ora, a comunidade é feita por pessoas, as pessoas são diferentes, constituem grupos diferentes, que estão em espaços sociais diferentes e em momentos históricos diferentes. É natural que a língua seja dinâmica em função dessas diferenças. Então, embora todo sistema linguístico tenha uma estabilidade, essa estabilidade é uma estabilidade que admite a flexibilidade, né? Então, você tem o sistema dinâmico, porque a língua varia e muda ao longo do tempo. E para dar conta do ensino que se apoia nessa concepção, é importante que nós não nos esqueçamos que nós só podemos encaminhar o ensino a partir do estudo de textos reais, de exemplares reais de textos que circulam socialmente, ok? Nós concluímos a videoaula 1 informando, não é, depois de todas essas discussões preliminares, que o ensino
de língua materna precisa considerar os seguintes eixos. Bom, e quais são esses eixos de ensino do português como língua materna? São 4. Leitura de textos, produção de textos, oralidade e conhecimentos linguísticos. Para tratar desses eixos de ensino, nós vamos nos apoiar nos Parâmetros para a Educação Básica de Pernambuco, que é um documento que foi publicado em 2012, ainda é um documento recente, e já está disponível no ambiente virtual para você fazer a leitura. E você vai ver, quando fizer a leitura, que há mais 2 eixos previstos, além desses 4 que eu apresento aqui. Um deles é o eixo apropriação do sistema alfabético e o outro é o eixo sobre letramento literário. Vejam, por uma questão metodológica, nós não vamos tratar desses eixos, porque a apropriação do sistema alfabético está incluído no eixo de conhecimentos linguísticos e o letramento literário no eixo da leitura de textos. Ok? Nessa videoaula 2, nós vamos tratar do eixo da leitura de textos. Aí você pode observar, né, a capa do documento que está disponível na internet, no endereço que está aí no slide. E esse é apenas um dos documentos, não é, que nós temos disponíveis para orientar o ensino do português como segunda língua. É um documento que foi organizado, foi criado pela Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco. Nós temos atualmente a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, publicada recentemente, em 2017, mas nós, como eu já disse, optamos por trabalhar com os parâmetros do Estado de Pernambuco por uma questão mesmo, é uma opção metodológica. Uma coisa que nos leva a escolher esse documento é a organização desses eixos. Então, nós temos esses 4 eixos, como eu já falei, o eixo da leitura, de textos, da produção de texto, da oralidade e conhecimentos linguísticos. Esses eixos são organizados da seguinte maneira: leitura, produção de textos e oralidade aparecem como eixos horizontais. E o eixo de conhecimentos linguísticos ou de análise linguística aparece como eixo vertical, que atravessa todos os outros eixos. O que isso nos diz? O que isso nos mostra sobre a concepção de ensino de português desse documento? Que o documento concebe que os conhecimentos linguísticos eles não devem ser abordados de maneira isolada. Na verdade, o documento prevê que o eixo da análise linguística precisa estar articulado com cada um desses eixos. Na verdade, a ideia, como a ideia é trabalhar a partir do estudo de textos, é no estudo de textos que vão emergir as questões ligadas aos conhecimentos linguísticos que deverão ser sistematizados pelo professor, na medida em que isso seja importante para a compreensão do gênero ou dos gêneros em estudo, e ele é que precisa avaliar durante o processo. Não é adequado, não há a orientação de que se veja os conhecimentos linguísticos de maneira isolada. A ideia não é partir dos conhecimentos linguísticos, mas da língua em uso, do texto, e aí sim identificar que aspectos, né, da língua, da gramática da língua, devem ser abordados. Ok? Bom, como nós também já dissemos, a ideia é fazer um trabalho para o desenvolvimento de competências, tá? E os parâmetros curriculares do Estado de Pernambuco prevê expectativas de aprendizagens que se expressam por habilidades que precisam ser desenvolvidas pelos estudantes. E aí nós já falamos de competências e agora eu estou falando de habilidade. Você pode perguntar, são coisas diferentes? São 2 palavras que designam o mesmo fenômeno ou são 2 fenômenos diferentes? De fato, habilidades e competências são 2 fenômenos diferentes. É preciso que haja um esclarecimento. Bom, o que seria habilidade? O que eu estou aqui entendendo como habilidade? A habilidade é uma capacidade que uma pessoa desenvolve para desempenhar uma determinada ação. E o que seria uma competência? A competência é um conceito mais amplo, né? Uma competência exige a junção e a coordenação de mais de uma habilidade, de várias habilidades, com conhecimentos e atitudes. Ok? Bom, para concretizar, né, para a gente poder entender melhor isso, vamos pensar assim. Uma pessoa precisa comprar um produto para revender,
Ela tem um pequeno estabelecimento comercial e ela precisa comprar um produto para revender. Veja, para ela comprar esse produto e para dar tudo certo, ela precisa ter desenvolvida várias habilidades, né? Para ela ter essa competência de adquirir um produto, né? Para que ele funcione nesse estabelecimento comercial, ela pode, por exemplo, optar por procurar esse produto na internet. Então, assim, ela pode ter muita habilidade para acessar a internet, até encontrar os sites corretos, né, os sites adequados para ela fazer uma pesquisa e saber onde comprar o produto. Mas, além disso, além dessa habilidade de acessar a internet e encontrar os sites, ela precisa ter outras habilidades. Por exemplo, a habilidade para comparar valores e avaliar a qualidade dos produtos, né, para verificar a relação custo-benefício. Ela também precisa ter habilidade para estimar a quantidade do produto que ela precisa comprar, considerando o público-alvo e outras, né? Só para dar um exemplo. Então, é na junção e na coordenação de todas essas habilidades que ela vai expressar, que ela vai esboçar essa competência na hora da compra desse produto de maneira acertada. Espero que tenha ficado claro. Bom, antes ainda de chegar a essas habilidades, né, ou essas que são, né, que é o modo como são expressas as expectativas de aprendizagem pelos parâmetros do Estado de Pernambuco, nós já falamos aqui da concepção de língua que subjaz às orientações que nós apresentamos aqui. E como nós estamos tratando do eixo de leitura, é importante que nós também apresentemos a concepção de leitura que norteia a nossa reflexão, ok? E qual é a concepção de leitura, então, que nós adotamos aqui? É a leitura como atividade subjetiva de construção de sentidos. Veja, é importante entender que a palavra atividade abarca a ideia de movimento. Então, a gente vai entender que a leitura não é um processo passivo. Não é porque a pessoa pega um texto escrito e fica lá parada lendo que ela está passiva diante daquele texto. Não, muito pelo contrário. A leitura é um trabalho cognitivo, dependendo do texto, bastante intenso, que é realizado por uma pessoa que está em contato com outra pessoa, mas essa pessoa não está ali presente ao lado dela, é a outra pessoa que escreveu o texto. Então, nós temos, na verdade, 3 elementos aí. A pessoa que está lendo, a pessoa que escreveu o texto, esses são os interlocutores, e o contato entre esses 2 interlocutores é justamente o texto. Mas para que esse texto possa produzir sentido para quem está lendo, é importante que essa pessoa que faz a leitura tenha conhecimentos partilhados com quem produziu o texto. E as informações que estão ali no texto, elas não são tudo, porque um texto se faz com informações explícitas, mas também com informações implícitas. Muitas dessas informações, tanto as explícitas quanto as implícitas, elas só vão poder ser acionadas pelo leitor se ele tem conhecimentos semelhantes àqueles da pessoa que produziu esse texto. Então, a leitura, como eu disse, é um processo altamente dinâmico, né? O leitor, ele está ali trabalhando cognitivamente para produzir sentidos, porque os sentidos não são dados, eles são construídos a partir dessa relação entre essas 3 entidades. E a leitura é muito importante, né? A gente ouve falar em todos os lugares, todas as pessoas celebram a leitura, dizem que a leitura é importante. E por que a leitura é tão importante, né? Porque a leitura tem funções importantes na vida social. Antunes discorre sobre 3 importantes funções da leitura, que nós vamos ver agora. A primeira delas, a leitura é importante porque a leitura é o meio através do qual podemos entrar em contato com o imenso acervo cultural produzido pelo homem após o advento da escrita, né? Então, através da leitura, o indivíduo amplia seu repertório informativo, incorpora novas ideias, novos conceitos, novos dados. E uma coisa que é altamente importante, a leitura garante o respeito ao princípio democrático de acesso a informações e aos bens culturais já produzidos ou em vias de produção. Então, ensinar alguém a ler, e não apenas a decodificar os signos linguísticos, né, da superfície textual, mas ler e entender aquilo que lê, vai dar a essa pessoa condições de ter acesso a esses bens culturais que as pessoas que têm contato com a leitura, que conseguem lidar com a leitura nas sociedades em que há escrita, têm acesso. Então, você democratiza, né, esse conhecimento.
Bom, a segunda função que Antunes nos coloca é que a leitura pode viabilizar uma compreensão mais exata dos padrões que regem a escrita de textos, ok? Vejam, nas sociedades em que há escrita, né, nós temos a língua falada, a língua oral e a língua escrita. E o modo como essas duas modalidades da língua se concretizam, os modos, não são exatamente iguais, não é? Há usos que são próprios da escrita e que nós só conhecemos se nós estivermos em contato com a escrita. Vou dar só um exemplo. No português, hoje, falado, os pronomes pessoais o, a, os, as, eles têm sido muito menos usados do que já foram. Se alguém, vamos supor, há um livro e eu digo assim, há um livro, aquele livro, por favor, pega ele ali para mim, tá? Provavelmente eu vou optar pelo pronome ele e não pelo pronome o, se eu estiver falando. Então, alguns usos, como desses pronomes, o, a, os, as, ainda são mais recorrentes em textos escritos do que em textos falados. E se a gente não lê muito, a gente vai acabar perdendo a oportunidade de conhecer, né, alguns usos importantes desses pronomes que ainda estão na língua, mas mais na escrita do que na fala, ok? E a terceira função apontada por Antunes é a função, né, da leitura, segundo a qual ela possibilita o prazer estético, né? E é justamente através desse prazer estético que a gente pode ter despertado o gosto pela leitura, né, o prazer pela leitura, né? E que textos, né, vários textos podem nos dar esse prazer, essa alegria, né? Mas principalmente os textos literários. Da mesma maneira como a gente ouve uma música e fica feliz e quer ouvir a música porque acha bom, porque fica contente durante aquele momento que está ouvindo música, como a gente vê um filme, né? Porque são obras de arte, né? Esse tipo de prazer que um filme, uma música nos proporciona é um prazer semelhante ao que a leitura de um texto literário pode proporcionar. Mas é preciso, primeiro, que o indivíduo tenha acesso ao texto literário, né, e que o professor ajude esse indivíduo a desenvolver algumas habilidades bem específicas para compreensão do texto literário, né, que é um espaço de leitura que exige uma atenção bastante especial. Então, a primeira coisa é dar acesso ao texto literário, que a gente não pode esquecer disso. Nós dizemos que é preciso trabalhar com uma diversidade de gêneros, inclusive, evidentemente, os gêneros literários, né?